Para resolver o item 1 dessa questão, temos que considerar que o ácido lático, sendo um ácido fraco, ele não se dissocia completamente. Sendo assim, devemos representar, na verdade, um equilíbrio de dissociação. Para calcular a concentração desse ácido genérico e considerando-lhe um ácido frático monoprótico, temos que considerar inicialmente a reação dele com a base hidróxido de sódio. Pela equação balanceada, 1 mol do ácido lático representado genericamente por HA mais 1 mol de hidróxido de sódio, NaOH. Na equação balanceada, então, a proporção entre o ácido e a base é de 1:1. Não precisamos aqui nos preocupar com o restante da equação. Sendo a equação balanceada, o número de mols do ácido HA é igual ao número de mols da base hidróxido de sódio, já que a neutralização é 1:1. Substituindo então na expressão concentração do ácido vezes o volume do ácido, temos a quantidade de matéria do ácido. Concentração da base vezes o volume da base, nós temos a concentração da base. O exercício pediu para a gente então determinar qual é a concentração do ácido. Nós temos o volume do ácido, concentração da base e o volume de base. Substituindo então os valores, para achar a concentração então do ácido HA, volume de ácido usado na amostra, 10 ml, neste caso 10 ml do leite. Concentração da base, 0,1 mols por litro, vezes o volume da base, 2 ml. Ao fazer as contas, chegamos na concentração dos ácidos HA, que vai ser 0,02 mols por litro. Para determinarmos se o leite é próprio ou não para o consumo, temos que comparar o valor de concentração determinado no item anterior com o valor que considera-se próprio para o consumo. Como a concentração do ácido HA foi de 0,02 ou 2,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro, significa dizer então que este leite é próprio para o consumo. Então, nesse caso, a indicação, podemos dizer que o leite é próprio para o consumo. Como os ácidos presentes no leite são ácidos fracos, eles não estão 100% dissociados. Se eles não estão 100% dissociados, podemos admitir sempre a existência de um equilíbrio de acidez. Admitindo então os ácidos HA como ácidos fracos presentes no leite, se eles não estão integralmente dissociados, podemos admitir que a concentração de íons H+, não deve ser igual à concentração dos ácidos HA. Portanto, a concentração de íons H+, presente no leite, ela é bem menor do que a concentração dos ácidos. Sendo assim, se os ácidos presentes no leite fossem ácidos fortes, a concentração de H+ seria próxima da concentração do ácido, o que tornaria o pH do leite próximo de 1,6. Como são ácidos fracos, acaba que a concentração de H+, sendo bem menor que a concentração de ácidos, significa dizer, neste caso, que o valor de pH deve ser bem maior que o esperado. Neste caso, o valor de pH próximo de 6.